Aleluia, amém. Glória a Deus, irmãs. Poderoso demais pregar o evangelho para as crianças. Eu sou a pastora Faida, da Videira de Uberaba. E para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Derrubamos um urso, um leão e um gigante para chegar aqui, mas nós chegamos. Amém. O sinal de que Deus quer fazer algo na sua vida é quando o diabo te apresenta pressão. Você sabe por quê? Deus permite a pressão na sua vida para mostrar para você com qual força você faz a obra. Qual força você tem feito a obra? Com qual força? Que força tem te movido? Nós temos vivido um tempo muito ruim. Tem coisa pior que usar uma máscara na vida? Brinquei com o síndico lá do meu prédio. Ó, lá no inferno o povo vai queimar usando máscara. Ô trem ruim de usar. Você quer chegar na igreja, dá um glória a Deus. E a máscara te intimida, não é? Porque você vai gritar e aí fica aquela coisa aqui dentro, aquele negócio. Mas nós somos um povo obediente, o povo da luz. Nós vamos usar essa máscara por pouco tempo, em nome de Jesus. Porque quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem. Amém? E eu vim compartilhar para você algo que o Senhor tem borbulhado no meu coração. Porque eu percebo no mundo espiritual que o diabo ele tem tentado parar a igreja. Especificamente as líderes de criança. Por que que o diabo tem tentado te parar? Você acha que a obra que Deus chamou para fazer, qualquer obra, ela é a melhor parte da obra? A parte que Deus deu para você fazer é a melhor. É a mais prazerosa. E eu tenho 20 minutos para compartilhar. O Senhor vai fazer esses 20 minutos virar 40, que eu vou falar tudo que eu preciso. Mas eu quero começar compartilhando com você algo que o Senhor falou comigo semana passada. Eu estava dormindo com meu filho, ele não tinha dormido bem, eu queria só dormir. Deu 6 horas da manhã, o pai dele acordou, eu falei assim, fica com ele só meia hora, eu preciso só de meia hora de sono. Ele não estava bem de saúde, ele foi para a minha cama, eu não dormi bem à noite. E eu tive um sonho. Eu estava querendo dormir, eu sonhei, irmãs. E no sonho, eu estava no encontro com Deus, que é a coisa que eu mais desejo hoje, é estar no encontro com Deus, que eu estou morrendo de saudade. Porque a unção que Deus derrama aqui, não é igual a unção que Deus derrama na sua célula. A unção que Deus derrama lá no encontro, não é igual a unção que você busca lá no seu quarto. Você consegue discernir e perceber isso no mundo espiritual? Porque como filha de Deus, é o mínimo que você tem que ter. Discernimento de como a unção cai sobre você. Como ela vem do céu e escorre sobre o corpo. E no sonho, eu sonhei que eu estava no encontro. E embaixo, a gente estava em cima, todos os líderes em cima de um monte. E as crianças estavam lá embaixo, no lugar que a lavoura ia ser plantada. Eu não sei o nome daquilo, mas quando faz assim para a água escoar, fica cheio de morros para plantar. Eu lembro até hoje a cor da terra. E aí tinha muitas crianças, eu olhava e eu perdia de vista. E aí a pessoa começava a ministrar o louvor, sábado à noite. Amor de Deus na minha cabeça, né? Eu olhava no papel lá do cronograma, não, é libertação. Mas libertação, Senhor, à noite é amor de Deus. E aí o povo lá adorando, e tinha um peso de unção, de glória, que no sonho eu percebi o peso da unção. Eu sentia, sonhando o peso da unção, porque eu nunca vi aquilo na minha vida. Mas eu vou ver agora, em nome de Jesus. Nos próximos encontros que nós fizermos, você pode esperar. Vai vir muito mais do que nós recebemos antes. E aí o irmão errava a música do louvor, já pensou, louvor? Errava tudo, e o povo não dava conta de cantar a música, eu ia lá, pegava o microfone, a música está errada, irmão, misericórdia. E aí ele olhava para mim, e o povo continuava cantando a música errada, mas isso não atrapalhava o ambiente. A unção continuava, o peso da glória continuava. E começou a chegar muitas pessoas importantes ali, muitas pessoas naquele lugar, pessoas famosas, pastores famosos, gente importante, que eu olhava, eu lembrava porque eu via na internet, mas eu não conhecia pessoalmente. E ele chegava e falava assim, eu vim aqui para ver o que Deus está fazendo no meio das crianças. E aí, de repente, teve um acidente com 2 colheitadeiras do lado do campo que nós estávamos, as crianças saíam correndo para ver o acidente. E só ficavam no campo os filhos dos líderes e dos crentes, prestando atenção na palavra. E aí eu acordei, o Senhor falou, escreve, compartilha. E eu não conseguia dormir, eu queria muito dormir nessa noite, eu não queria outra coisa, eu não queria sonhar, eu não queria ter sonho profético, eu queria dormir. Mas eu sonhei.
E aí, à medida que eu escrevi o sonho, Deus falou comigo, eu escrevendo o sonho. Os líderes não estavam do lado das crianças. Não é o nosso hábito? Onde as crianças estão, nós estamos. Onde elas são plantadas, nós vamos. Não é assim? E no sonho, a gente estava lá de cima, olhando tudo de baixo, passivamente, sem estar do lado delas. E Deus falou para mim que esse tempo é um teste para você, para a igreja, para as líderes, para aqueles que o Senhor chamou. Esse tempo é um teste para nós. Os crentes que vêm para o culto de domingo, levantam a mão e falam, Senhor, eu te amo. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Mas eu quero dizer uma coisa, o diabo tem desviado os seus olhos, sabe por quê? Você tem se preocupado muito com a sua vida. Você tem medo de uma infecção, de uma contaminação, do dinheiro acabar, da comida acabar, de ser mandado embora. E aí o diabo tem roubado aquilo que Deus quer falar para você pouco tempo antes de Jesus voltar. Essa é a verdade. Você é privilegiada. Porque o Senhor está batendo na porta. É o último do último do último tempo. É o último tempo que você tem para pregar o evangelho. Eu quero formar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. Você pode fazer tudo isso, mas eu quero te falar uma coisa. Vai ficar. Não vai subir. Essa vida aqui, ela é passageira. É como um sopro. A igreja não pode se limitar a decretos dos homens. Sabe por quê? Existe um decreto do céu. E você sabia que a Bíblia fala de decretos? Por que a Bíblia fala? Para te mostrar que num tempo como esse, você tem que ter a resposta que Esther teve. Daniel respondeu a Deus, sabe de que maneira? Ele orava quantas vezes por dia? Sabe onde ele orava? Ele morava no sobrado, ele orava na janela de cima da casa dele. E o decreto do rei veio para fazer o quê? Ninguém pode adorar outro Deus. Daniel podia esconder atrás da máscara dele. Não podia? Não, agora já que não pode, e eu sou politicamente correto, eu vou orar lá no meu quarto. Para que eu vou para a janela? Ele saiu da janela, irmãs? Ele não saiu. Ele deu a cara dele para bater, o corpo dele para bater e a vida dele para ser gasta. E a sua vida? Você tem gastado a sua vida em quê? Com o quê? Ansiosa por quê? Ansiedade, roubo que Deus tem para fazer através de você. Você sabe por quê? Quando você fica ansiosa, você diz para Deus, eu não confio que o Senhor pode cuidar de mim. Sabia disso? Eu não confio que o Senhor pode me guardar dos quatro lá na frente, atrás, apanhar a mão. Não confio que eu possa estar debaixo das asas do Altíssimo. Então, eu quero dizer algo para você. Lá no céu, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser mostrado. E você vai ter uma recompensa que aqui ninguém está vendo. Mas lá, para Ele, não vai passar. Sabe por quê? Os olhos do Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor estão passando pelas crianças que estão presas em casa, sendo torturadas, abusadas, violentadas, esquecidas, tratadas como pedra de tropeço. E Deus levantou você com as suas limitações. Você pode se julgar às vezes muito fraca, que não consegue, que não dá conta de ir. Mas eu vou falar algo para você. Vai na força do Senhor. Vai nessa força. Sabe por quê? Pessoas, crianças estão gemendo dentro de casa. E os pais têm tratado elas como pedra de tropeço. Ah, me atrapalha, eu não posso trabalhar, o decreto não deixa. Cuidado para não perder a melhor oportunidade que os crentes estão vendo na face da terra. É de manifestar a glória de Deus no meio do caos. Não se preocupe com a sua vida, ela vai passar. Só escolhe onde você vai gastar ela. Firma o seu pé. Não depende de circunstâncias. Onde eu moro, lá na minha cidade, as crianças foram proibidas. Até 12 anos não vai no supermercado. Até 12 anos não vai para a igreja. Não faz. Por que eles proibiram as crianças de irem? Porque o diabo está vendo aquilo que você não vê. Projeta para mim Mateus 18, por favor, do 1 ao 10. O diabo, ele está percebendo o mundo espiritual e ele está tramando
debaixo do seu nariz, para ceifar suas crianças. Correu esse tempo aí. Mateus 18, tem jeito de projetar para mim? Versículo 1. Eu quero ele todo, tá? Do 1 ao 10, rapidão. Não vim aqui para te convencer do que eu acho. Até as nossas respiradas são desse livro aqui, inspirado na palavra de Deus. Mas eu quero ler para você por que você deve pregar o evangelho para as crianças. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança. Quem que ele chamou? Ele chamou um rabino? Ele chamou uma mulher? Um homem? Quando a Bíblia fala que é criança, é criança. Colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Só até aí. Você sabe por que nós temos que pregar para as crianças? E minha parte particularmente aqui é de 5 a 9 anos. Porque é a vontade de Deus. A Bíblia manda você pregar para ela e não ser motivo de tropeço. Isso quer dizer que nesse momento, as crianças da sua célula, da sua igreja, que estão perto de você lá na sua casa, elas estão olhando para você, para ver como você vai responder diante do que nós temos vivido. Então, a Bíblia, se ela fala que as crianças são importantes para Deus, elas têm que ser importantes para nós também. Se o Senhor considera uma criança importante ao ponto de usar a criança como o melhor visual da Bíblia e colocar no colo para pregar para o povo, nós também consideramos as crianças importantes, amém? Segundo motivo por que nós pregamos para as crianças, porque a infância é o tempo certo para elas aprenderem. Imagine uma massa de modelar. Você pega a massa de modelar, você coloca ela do jeito que você quer, não é? Assim é o coração da criança na infância. Elas estão sendo modeladas, a identidade delas está sendo formada. Como assim? A mentalidade, o que ela pensa das pessoas, do mundo, de Deus. É nessa fase. E ela vai passar. Nós perdemos aí 4 meses, eu na minha cidade, sem Domingo Kids. Sabe de quem que eu lembro? Do juvenis. É uma fase crítica para eles. Porque está tudo mudando, o corpo está mudando, a Débora vai falar mais sobre isso. E eles estão cheios de confusões na mente, de questionamentos. E sabe o que eles estão fazendo? 99% em casa, parado, na internet. Então, o nosso alvo hoje é formar nas crianças, no juvenis, uma identidade de filho amado de Deus. Deus te chamou para isso. Você se considera alguém amado por Deus? Eu sou muito amada por Deus. E eu quero formar isso na vida das crianças que eu pregar para elas e discipular. Outra coisa, nosso alvo é formar nelas a mentalidade do reino de Deus. O Senhor vai vir para buscar elas. E elas terão uma recompensa lá no reino. E ninguém vai poder roubar isso delas. E também nós preparamos elas para serem discípulas de Cristo nessa geração. Eu estou lá na frente já, estou no quarto PowerPoint. O tempo está correndo. Então, a criança que entende que ela é amada de Deus, ela cresce com outra revelação. Meus irmãos, existe um versículo na Bíblia, talvez sua preferência seja outra, mas a minha, Efésios 2, porque pela graça você é salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. O dia que eu tive revelação desse versículo, eu me converti, com 18 anos também.
E eu olho para as crianças e fico, gente, esses meninos, eles vão crescer sarados, incendiados, convictos, seguros. Não vão gastar dinheiro com remédio para ansiedade, com psicólogo, com psiquiatra. Não vai ter esse problema, sabe por quê? Eles sabem quem eles são. E eles não vão viver debaixo de condenação, de peso, de jugo, de escravidão. Tem algo mais poderoso do que isso, meus irmãos? Não tem. Eu experimentei, na minha opinião, tarde. Eu tinha que ter experimentado isso antes. Mas quando o diabo vem me condenar e me atacar, isso que eu lembro, Efésios 2, é pela graça. Não é por causa de mim, não é porque eu acerto, não é porque eu sou boa, eu posso ser má. Mas o meu Deus, Ele é bom. E eu vou na força dEle. Essa é a verdade. Amém? Então, esse versículo é libertador. Essa palavra é libertadora. Mas, pastora, com quanto tempo uma criança pode entender o evangelho? Humanamente falando, cientificamente falando, a OMS pode dizer isso também? Com 3 anos, uma criança, ela tem capacidade intelectual de entender o plano de salvação, mas a Bíblia não fala isso. Sabe o que a Bíblia fala? Que João Batista se agitou no ventre da mãe dele, porque ele percebeu a presença de Jesus na barriga de Maria. Uau! Se João Batista, no ventre, um feto, percebeu a presença de Jesus. Que é isso, irmãos? Olha o que você tem diante de você. Olha para a rua da sua casa. As crianças não estão isoladas dentro de casa. Vai para a periferia para você ver. Elas não ficam em casa, elas vão para a rua. Vai lá, parece bonitinho, igual a pastora te falou. Prega para as crianças na rua. Tinha algumas células minhas que estavam fechadas por causa da pandemia. E os anfitriões eram grupos de risco. E aquela angústia no meu espírito, eu falei, Senhor, dá uma estratégia. Não pode parar. O que é isso? Está muito estranho. E aí, quando você ora, Deus já tem a resposta para você. Você entende que precisa de você pisar na água? Você tem que querer. E você veio hoje aqui para ser estimulada a querer mudar essa circunstância. E aí, nós fomos visitar uma pessoa da cela, falou assim, não, pode trazer a cela aqui para casa. E aí abrimos a cela, 21 crianças. Mais do que a cela normal tinha. A outra também estava fechada. Não, nós não podemos ficar fechados. Vamos abrir, vamos fazer um evangelismo lá perto. É só não pôr foto na internet, tá? Vocês não gravam isso não, depois vocês tiram. Só você não colocar foto na internet. Foi todo mundo bonito, fez o evangelismo e converteram. As crianças converteram. E especialmente veio uma carimbada, sem as 2 pernas, só com uma mão e um braço. E a vida dessa criança foi mudada. 8 anos. Ele não ouve a célula, ele bebe a célula. Tudo que pede na célula, quebra gelo, coreografia, ele faz, ele pula sem perna. E Deus falou tanto comigo através dessa criança, sabe por quê? Tem muitas como ela que são rejeitadas, que são tidas como limitadas, mas Deus não limita. Ontem eu ouvi uma reportagem de uma jovem que ateou fogo no rosto da irmãzinha de 5 anos de idade para saber se o álcool em gel funcionava. A mãe, traficante, São Paulo, a avó, vovó do tráfico. A criança, se eu não me engano, é 5 ou 3 anos, eu não lembro, porque eu não aguentei ver a reportagem, eu comecei a passar mal, eu não aguento ver isso não, pai, tira isso daí. Ela não gosta de cuidar da irmã dela. A mãe sai para traficar, ela fica cuidando. E a criança atrapalha ela a fazer o que ela quer fazer. Ela passou o álcool, jogou fogo. Pior, não deu assistência médica, deixou a criança lá sofrendo, com o rosto desfigurado. Uma irmã que é casada mais velha viu, denunciou, agora a menina vai para um abrigo com o rosto desfigurado. Você consegue perceber através dessa história o ódio que o diabo tem, principalmente da nova geração? Sabe por quê? Porque é eles que vão receber a vinda de Jesus. E o diabo sabe disso. Por que eu estou te contando isso? É para te chocar? Não. É para te estimular. Como a pastora pregou aqui, de 65% a 85% das pessoas nas pesquisas do mundo, né, converte entre 4 e 14 anos. Nós somos muito agraciadas, sabe por quê? A colheita, a semeadura, tudo Deus que faz, não é verdade? Tudo vem dele, mas Deus escolheu você para pregar para esse povo nesse tempo, nesse momento. É nessa hora e você não pode se calar.
Você não pode se omitir, sabe por quê? As crianças estão desejosas de receberem do Senhor. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Criança aprende alguma coisa sozinha? Criança é conduzida. Quem vai conduzir as crianças até Jesus? Jesus, ele teve a ênfase na palavra de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho para você conduzir as crianças, amém, irmãs? E esse caminho, ele é mostrado por alguém. Você tem que se posicionar hoje para fazer isso, amém? Aproveite esse tempo. As crianças na faixa que a Gisele, pode subir aqui, Gisele, vai apresentar o plano aqui. Elas gostam de interagir. Elas têm uma capacidade máxima de atenção entre 10 e 15 minutos. Então, você aproveita os 10 e 15 minutos e joga a palavra escrita neles, amém? Porque o nosso papel é pregar a palavra escrita. E o papel do Espírito Santo é transformar em palavra revelada. Aleluia. Elas gostam de ouvir histórias, aprendem fazendo, interagem. E isso ajuda no aprendizado delas. Elas entendem uma linguagem clara e simples. Não gostam que se dirija a elas infantilizando a fala, usando diminutivos ou falando errado. Amém? E a aprendizagem da criança está diretamente ligada à afetividade. Pastor, eu tenho que ser muito simpática para as crianças gostarem de mim. Não, você não precisa ser simpática. Você não precisa de estrutura. Você não precisa de muita coisa, minha irmã, para ganhar o coração de uma criança. Você precisa só da vida fluindo através de você. Se tiver vida fluindo através de você, você vai ganhar o coração da criança, amém? E o Senhor vai se encarregar de transformar a palavra escrita que você vai pregar boca a boca para ela, em palavra revelada dentro do coração dela, e a vida dela vai ser totalmente mudada, amém? Som. Aleluia, glória a Deus. Nossa, quanta criança linda tem aqui, gente. Oi, crianças. Tá fraco, hein? Vocês não comeram arroz com feijão hoje, não? Oi, crianças. Aleluia, glória a Deus. A tia Gisele hoje tem uma história para contar para você que é poderosa, ela é fantástica e, o mais importante, ela é verdadeira. E sabe onde ela está escrito? Na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a verdade e ela é a palavra de Deus. Mas eu só não vou contar essa história para você, como eu vou te mostrar ela através de um lindo visual, que é para você prestar atenção e depois contar para outros amiguinhos, tá bom? Então, vamos lá. Olha que lindo! Desde o princípio, Jesus, ele estava com Deus, porque Jesus, ele é Deus. E o Senhor, com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. O Senhor criou um lindo jardim e colocou o nome de Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o Senhor, ele criou o sol, as nuvens, ele criou a lua, as estrelas, criou os animais, as plantas, ele criou o mar, os peixes, o Senhor criou todas as coisas, crianças. Mas o Senhor criou também ali o homem. O Senhor criou o homem, criou a mulher, ele criou a humanidade. E de todas as coisas que o Senhor criou, o homem foi a que ele mais amou. O Senhor tinha um lindo plano para cumprir através do homem, que era morar no coração dele para sempre. Pois é, lá no Jardim do Éden, olha, o Senhor também, ele criou duas árvores, que essas árvores eram especiais. Ele criou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus amava muito o homem. E a palavra dele diz que ele amou o homem. Ele amou com tanto amor, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o Senhor também criou essas árvores especiais. E ele disse assim para o homem: olha, de toda árvore que tem no jardim, você pode comer do fruto delas, mas tem uma que você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Você vai ficar separado de mim, afastado de mim. Pois é, crianças, mas acontece que o diabo, vestido de cobra, chegou até eles e disse que eles podiam comer, que era mentira de Deus, que não ia acontecer nada com eles. E a Bíblia diz que o homem comeu da árvore que não podia comer. E nesse momento, o homem, ele morreu. Ele ficou separado de Deus por causa da desobediência do homem. O pecado, ele entrou no coração dele. O pecado entrou no coração da humanidade. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. Mas olha só, é agora que essa história fica interessante. Porque o homem estava separado de Deus e agora estava sem Deus, condenado a ir para o inferno. Então o Senhor, ele olhou tudo isso e ainda assim amando o homem, ele pensou: eu vou consertar toda essa desobediência que o homem fez. Eu vou consertar tudo isso. Então o Senhor, ele decidiu que enviaria o seu filho Jesus aqui na terra para morrer no nosso lugar. E Jesus, crianças, ele veio aqui na terra. Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. E Jesus, ele se tornou o caminho que nos levaria de volta para Deus. A Bíblia diz que Deus, ele provou o seu amor pelo fato de Cristo Jesus ter morrido no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, ele se tornou esse caminho que nos levaria de volta para o Senhor, nos levaria de volta para Deus. E é por isso que é tão importante que a gente receba Jesus no nosso coração. Que a gente aceite ao Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Porque quando a gente recebe Jesus no nosso coração, sabe o que acontece? O Senhor, ele nos dá uma nova vida. A Bíblia diz que o sangue dele nos lava de todos os nossos pecados. E ele faz de você, criança, uma nova pessoa, uma nova criatura. A palavra de Deus, ela diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus faz de você um filho de Deus. Olha que poderoso. E não é só isso não, hein? Tem algo muito especial, tem um presente que Jesus te dá, que ninguém te daria. Um presente lindo, um presente caro, caríssimo, que Ele te dá. E olha, esse presente é a vida eterna, a salvação. O Senhor te dá a vida com Deus. E a Bíblia diz que pela graça você é salvo. Isso não vem de você, é um presente de Deus. Ah, criança, olha que poderoso. Antes nós estávamos condenados a ir para o inferno. Então Jesus veio, morreu, mas ressuscitou. Se tornou o caminho que nos levaria de volta para Deus. E hoje aquele que recebe, que aceita Jesus no seu coração, ele tem nova vida.
vida e mais ainda, Ele tem a salvação, a vida eterna e um dia Ele vai morar para sempre com o Senhor. Aleluia! Mas agora eu quero perguntar. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai colocar a mão no seu coração. Coloca a mãozinha no coração, criança. Se você já orou, amém. Você ora com o seu amiguinho que está do seu lado. Então vamos lá, feche o olhinho e repete assim com a tia Gisele. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como o meu Salvador. Eu creio com o coração e eu confesso com a minha boca que o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Agora você pode ter certeza que se você fez essa oração de todo o seu coração, Jesus mora dentro dele. E um dia ele virá nos buscar e você vai morar eternamente com o Senhor. Ai, que Jesus lindo! Vamos aplaudir ao Senhor, crianças, porque Ele merece! Aleluia!